E aí galera, tudo bom? Agora eu vou falar para vocês sobre a ferramenta Pen do Moodle e também um pouco sobre o Patch Curves, que possibilita fazer uma modelagem que é chamada de Patch Modeling. Bom, a ferramenta Pen, ela... deixa eu mudar para uma visão top aqui, fica mais simples. Bom, ativando a ferramenta, ela tem alguns tipos diferentes de funcionamento. Em lines, ela simplesmente vai criar linhas, conforme o clique que você dá na viewport. Linhas retas, linhas secas. Essas informações de ângulos que vocês estão vendo aqui, é possível remover isso retirando esse show ângulos. Com o show ângulos ativo, ele mostra o ângulo que está sendo feito com os cliques que você vai dando. Você pode remover esse show ângulos. Esse show handles, ele mostra os eixos para você mover os seus nós. E o show numbers, ele numera cada ponto para você, não sei se está dando para enxergar, está bem pequenininho os números, mas ele numera os seus nós. Aqui em cima você tem a opção de close, onde ele fecha o seu perfil, não deixa aberto. Você também tem a opção de criar as UVs automaticamente. E você pode, através da opção Wall Mode, já dar um espaçamento, fazer ótimo para você criar, no caso de maquetes, para você criar muros ou paredes, você pode utilizar essa opção. Deixa eu dar um offset maior aqui, 300. Olha aqui. E você pode definir se esse offset vai ser para dentro, para fora ou para ambos os lados. No caso, ele vai ficar 300 para cada lado. Ok? Só que aqui ele está apenas com uma linha, né? Não tem face nenhuma. Ele só criou duas linhas em paralelo. Eu teria que criar a minha face, estudar para poder criar o meu muro. Voltando a clicar nos pontos, você pode digitar esses pontos, assim como acontece com a ferramenta Tool e a ferramenta Sketch. Essa opção Inset, enquanto que a opção Offset do All Mode você já cria duas linhas em paralelo, com a opção Inset você arredonda as quinas que vão sendo criadas. Por exemplo, o meu offset está em 0, então aqui ele está uma quina bem reta. Vamos colocar, por exemplo, 10 milímetros. 10 milímetros acho que foi muito pouco, vamos colocar 100 milímetros. Olha lá, ele deu essa arredondada aqui, tá vendo? Vamos colocar bem mais, 500 milímetros. Aqui aí ele deu essa arredondada. O número de segmento é a resolução que ele vai dar nessa arredondada. Ele está com 10, se eu colocar 2, não arredondou bem, ficou bem facetado. Aí você pode colocar um número que não pese muito e que fique com um resultado satisfatório. Bom, aqui se eu alterar para Polygon, ele já cria a malha poligonal para mim. Deixa eu começar o outro de novo aqui na vista top, já com o Polygon selecionado. Olha aqui, eu vou clicando e ele vai criando a opção essa malha para mim. Também
todas as opções funcionam, o close, o wall mode, para você já criar as duas. Sem o wall mode, sem o wall mode, ele iria criar isso aqui, ó. Sem o wall mode, cada ponto que você vai fazendo, ele vai criando esse grande polígono, essa grande face. Então você pode ir criando uma forma. A partir dessa forma, você pode dar um extrude nisso, né? Que nada mais é o extrude de você dar uma altura para isso, né? Uma espessura e continuar aí a sua modelagem. Já quando você está com aquela opção Wall Mode ativada, não. Ele vai criando o que seria um perfil de um muro, né? Olha aí. Aqui ele está com o close, vamos deixar o close aberto. Você pode definir o número de segmentos, não só aqui da parte do inset, que é a parte onde ele vai... Aqui, como ele está com polígono, dá para visualizar melhor os segmentos. Ó, como eu estou com 4, ele está com 1, 2, 3, 4. Mais segmentos, ele vai definir melhor as curvas. Nas partes retas, ele não precisa de ter segmentos. Tá vendo? Não tem nenhum. Só nas curvas aqui que ele te dá a opção de você colocar, alterar os seus segmentos para poder fazer uma curva mais suave. Bom, em modo polígono é isso. Tem como você fazer apenas os vértices, aí ele não vai criar nem as linhas, nem os polígonos, você vai apenas criar os edges clicando na tela. Você pode somente fazer um conjunto de edges. Deixa eu dar um Ctrl Z. Deixa eu apagar isso. No modo Subdiv, ele vai criar, a mesma coisa de se tiver com polígono ativado, mas ele já vai criar polígonos subdivididos. Então, a mesma coisa que eu vim aqui e criar e depois apertar o Tab do teclado para subdividir a malha, é a mesma coisa que eu já vim direto aqui com o Subdivis. Ok? Agora, já essa última opção, no Pen Tool, que é o Spline Path, ele vai criar a malha igual como se você estivesse criando com um polígono. Porém, essa malha ela é uma malha que utiliza path curves. Vocês vão entender melhor path curves quando eu chegar aqui nessa opção. Eu vou mostrar talvez nessa mesma aula. Então, por enquanto, vamos deixar isso de lado. Vamos seguir. A ferramenta Pen Tool ela é bem simples, né, para você criar muros e paredes, para criar profiles. Na aula passada eu mostrei a ferramenta Tube, que tinha aqueles profiles. Você pode criar um perfil de profile usando a ferramenta Pen, não só para criar um profile ali para o Tube, mas com várias outras ferramentas. No Modo também utiliza profiles. A gente vai ver mais para frente sobre o Radial Sweep, onde você pode utilizar para fazer taças, garrafas e copos. Você pode criar o seu perfil, o seu profile com a Pen Tool. Ok? A ferramenta Curve e a ferramenta Bezier Curves, elas são bem parecidas, sendo que a Bezier Curve ela tem uma opção a mais, ela é um pouco mais avançada, e não muda muito da Pen. A Pen você faz traços retos, apenas fazendo arredondamento das quinas. Já a ferramenta Curve, você já vai criando curvas propriamente dito. Basta ir clicando e você vai criando as suas curvas.
Você pode voltar nos seus nós e mudar a posição deles, porém não tem a mesma liberdade de configuração que a Bezier Curve te possibilita. Mas eu já vou chegar nela. A Curve você pode também fechar o seu traçado e também criar as suas UVs. Se o traçado não estiver fechado, você tem essas duas opções, que é o End Control e Start Control, que você pode controlar o ângulo de onde começa a sua curva. Mas isso apenas no primeiro nó e no último nó. Você não consegue configurar isso nos nós intermediários. Com a Bezier Curve você já consegue. Aqui nos modos você tem o ADD, que você vai criando novos nós, e o Delete, que você vai deletando os nós anteriores. O Edit serve para você nada mais do que editar a posição dos nós, então não é nem necessário mudar para a opção Edit. Mesmo com a opção ADD ativada, você já consegue vir aqui e alterar a posição dos seus nós. Ok? A Bezier Curve, como eu disse, é bem parecida, só que ele te dá esse controle aqui, onde você consegue controlar a sua curva. Ok? Com o Ctrl selecionado, você consegue configurar apenas um dos lados. Olha, sem o Ctrl selecionado você cria uma espécie de balança, né? Você configura os dois lados da sua curva. Com o Ctrl segurado você pode configurar apenas um lado. Quem já trabalha com outros softwares de desenho vetorial, como Core, Illustrator, ou até mesmo Photoshop, já está acostumado com esse Bezier Curve. O conceito é o mesmo. Você consegue ir criando as suas curvas com uma facilidade imensa. Esse controle ele facilita imensamente. Você consegue fazer praticamente qualquer tipo de desenho utilizando essas curvas, podendo criar, no nosso caso aqui no Modo, qualquer profile para ser utilizado com as outras ferramentas. Ele não tem muitas mais configurações, apenas essas alças onde você consegue alterar aqui a sua curvatura, e essas outras opções nada mais são do que a posição dele no espaço 3D, né? A posição no eixo Y, X e Z. Bom, com o Bezier Curve é isso. A gente vai usar bastante essas ferramentas Curves e Bezier Curves, assim como a PEN, quando a gente estiver vendo outras ferramentas de modelagem, aqui, como eu falei, no caso mesmo do Radial Sweep, ou em outras situações também. Mas vamos dar continuidade aqui. E também no Patch Curves também, a gente vai usar o Bezier Curve ou Curve para criar profiles para utilizar com o nosso Patch Curves para fazer a nossa modelagem por Patch Modeling, que eu acho bastante interessante. O Sketch, ele te deixa fazer um sketch livre. Você não, ao invés de clicando nos pontos para ele fazer e fazendo a sua curva, você apenas desenha na tela livremente. Aqui ele já está desenhando com os polígonos, porque ele tem a opção aqui Quad. Vamos deixar inline aqui. Inline ele vai fazer inline. Vocês podem ver que ele tem a linha da onde eu passei onde eu fiz o desenho à mão livre, e ele cria do lado a linha que vai ser realmente a nossa linha, né? O nosso tracejado, o nosso perfil. Você pode configurar a precisão disso. Quanto maior a precisão, mais fiel ao seu traçado ele vai ficar.
só que vai ficar mais lento. E quanto menor a precisão, ao contrário. Sem precisão nenhuma, fica mais rápido a ferramenta, mas o traçado que ele gera não fica tão de acordo com o traçado que você fez. O valor padrão aqui é 30, que já dá um resultado satisfatório, sem perder muito desempenho, sem ficar muito lento. Então você pode deixar nessa opção mesmo, que não tem problema. Assim como a ferramenta Pen, ele também te dá a opção de você já criar as faces. No caso aqui ele criou para o outro lado. Ó. Ele já criou uma face para mim. Deixa eu dar um flip. A gente pode utilizar essa opção aqui para flip também. Ó, vamos voltar lá. Acabei deletando meu mesh, vamos criar ele aqui novamente. Olha só. Ele criou, só que está para o outro lado. Eu vou dar um flip e ele voltar para cá. Eu posso, do mesmo jeito ali da Pen, que eu criei a minha face, eu posso criar uma face aqui. Olha só. Tem também a ferramenta Quads, onde ele vai criar igual a opção de Wall Mode da Pen. Aqui eu estou muito afastado. Vamos aproximar. Ele fez isso aqui, ó. Você também pode configurar os segmentos, a espessura desse muro, entre aspas, né? E você pode configurar que ele seja uniforme. Sem a opção uniforme, você pode ver que a distância entre um segmento e outro varia de um para o outro. Com o uniforme, ele deixa mais uniforme. É parecido mais ou menos com a opção de Bylent ali do Tube, que a gente viu na aula passada. O flip, você flipa de um lado para o outro. Nessa opção aqui, Slice, enquanto que na opção de segmentos é o segmento de assim, a opção Slice é a resolução nessa posição. Aqui está vendo que nós estamos usando 4 Slice, então ele tem 1, 2, 3, 4. Colocando menos, ó, 1, 2. Colocando 10, aumentou consideravelmente aqui. Ok? Ele tem a opção de lines e de curves. A diferença é que, por exemplo, no lines ele cria linhas retas. Vocês podem ver que ele criou, mesmo eu fazendo uma curva livre aqui na minha tela, o resultado que ele deu foi traços secos, linhas secas, traços retos. Já com curve, ele vai criar um resultado mais suave. Olha aqui, ele criou um resultado mais ficou mais condizente com o que eu quis criar, que seria uma curva, né? E não aqueles traçados retos aqui com a opção line. Bom, deixa eu dar uma limpada aqui na minha viewport. Bom, a respeito de Pen Tool e curvas, tanto o Sketch como a Bezier Curves ou a curva normal, é isso. Agora, esse Path Curves, você pode